Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, em seus átrios com hinos. Louvai-o, bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Amém? Esse Deus que é grande, que é bom e que convoca o povo para a adoração. O salmista, no seu salmo, ele está convocando o povo. Há uma palavra no imperativo, quer dizer, uma ordem. E ele está dizendo: louvai, celebrai com júbilo. Celebrar quer dizer festejar. Então o culto é uma festa ao nosso Deus. O culto é um momento de alegria, da gente expressar aquilo que nós temos no nosso coração, que nós trouxemos para dizer: Senhor, nós estamos aqui com alegria. Nós decidimos no nosso coração estar juntos nesta noite para louvar ao Senhor, para celebrar o nome do Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é grande e a sua misericórdia, ela se estende a nós de geração em geração. Louvado seja o nosso Deus. Convoco os irmãos então para a adoração ao nosso Deus neste momento. Fique em pé e nós vamos, conduzidos pelos irmãos da equipe de louvor, teremos o prelúdio primeiro. Nesse momento você fica em oração, ore ao Deus, pedindo que o Senhor abençoe o nosso culto, que Ele receba o nosso culto, a nossa adoração, porque nós viemos aqui para isso, para celebrar o Senhor, para entregar ao Senhor o nosso culto. E quando nós saímos da nossa casa, nós viemos com esse propósito no coração: eu vou estar lá com os irmãos para louvar e para adorar esse Deus que me deu uma semana na sua presença. Está se iniciando outra, esse é o primeiro dia da semana, e nesse primeiro dia eu já quero estar lá para adorar esse Deus, pedir que Ele nos acompanhe, nos ajude durante essa próxima semana que está se iniciando, da mesma forma que Ele esteve conosco nessa semana que se encerrou. Então, nesse momento, abaixe a sua cabeça, ore a Deus, peça a Deus que abençoe esse culto e que receba Ele. É o que nós temos para oferecer ao Senhor, mesmo com as nossas fraquezas, mesmo com as nossas dificuldades. Nós estamos aqui para louvar e para adorar ao nosso Deus.
Muito bem, graças a Deus, estamos mais uma vez juntos, já louvamos ao nosso Deus e temos a alegria de ter conosco o irmão Admilson, George, são os irmãos que sempre viajam, transportam aí para o nosso país, uns transportam gente, outros transportam crianças e outros transportam mercadorias e transportam mantimentos e, de certa forma, faz as coisas girarem e acontecerem, né? Então, esses irmãos eles quase sempre não estão conosco, porque estão viajando. Mas, graças a Deus, hoje eles estão de folga e eu fico feliz e alegre em ver os irmãos aqui, viu? E a gente tem um testemunho da irmã Cleide, né? A irmã Cleide quer contar uma bênção do Senhor na vida dela. Ela já tinha me procurado já há uns 15 dias, mais ou menos. E aí a gente vai ouvir o testemunho dela. Peço ao irmão que alguém auxilie com o microfone, pode segurar o microfone, e a irmã pode ir aí mesmo do seu lugar, ou se quiser vir aqui à frente, fique à vontade. E se a irmã preferir, não tem problema, pode vir aqui. E aí vamos ouvir o testemunho da irmã Cleide. A irmã Cleide é a esposa do irmão Sebastião, e eles estão aí conosco já há um bom tempo, servindo a Deus. E aí, um desses dias, a gente teve a oportunidade de visitá-la. Aí o pastor quebrou o protocolo e fez uma visita. E aí ela, depois passou isso aí, ela, pastor, eu quero dar um testemunho na igreja. Então, nós vamos ouvir o testemunho da irmã Cleide. E depois, logo em seguida, meditaremos na palavra de Deus. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, Amém. Por Ele ter feito um milagre na minha vida. Graças a Deus eu estou aqui com os irmãos, porque eu passei bem mal. E agradecer o pastor, porque ele foi lá na minha casa, orou por mim, e sempre telefonando, vendo como que a gente estava. E graças a Deus eu estou bem agora, que eu fiquei com uma crise de asma, e daí eu fiquei bem mal mesmo. Eu tive que ir para o hospital. E a gente vai para o hospital, a gente fica preocupada, né? Porque a gente sabe que o vírus está por aí, né? Mas graças a Deus, eu fui lá, eu fui medicada, porque também a pressão estava muito alta, mas graças a Deus, eu e meu filho, a gente ficou lá algumas horas, que o médico falou, não pode ir embora porque está com a pressão muito alta, tem que ficar. Aí ele falou, nossa mãe, Deus deu o livramento para nós, né? Eu falei, deu mesmo, porque, só Deus mesmo, porque você vai ali, né, você não sabe, né? Então você está correndo risco. E graças a Deus, Deus deu o livramento para nós. Toda a nossa família, estão todos bem, graças a Deus. E então é isso que eu falo para os irmãos. E agradeço muito as orações dos irmãos também, Amém. Que oraram por mim. Que vocês são uma bênção na minha vida. Que eu amo cada um dos irmãos. E pena que a gente não pode dar um abraço agora, né? Mas mais para frente, se Deus quiser, a gente, tomando essa vacina aí, a gente vai poder dar um abraço. E agradeço muito a vida do pastor. Amém. O pastor é uma bênção na nossa vida. A vida Obrigado. do pastor também. E eu agradeço por tudo mesmo. Em nome de Jesus. Amém. Amados, saúdo a igreja com a graça e paz. Amém, queridos? Ela falou para mim que ia chorar, mas não chorou, pastor. Se chorasse também não ia ter problema não, irmão. Amados, ela passou muito mal mesmo, e com muita falta de ar. Ficamos uns 10, 12 dias sem dormir durante a noite. Não tinha como dormir. Muita falta de ar. E fez todos os exames que o médico pediu. Fez exame, passou com um cardiologista. Fez exame da Covid em casa. Uma mulher foi lá em casa, aquele faz no nariz. Fez mais 10 exames depois também. Graças a Deus não deu nada. Simplesmente foi o bronquite, a asma muito forte, né? E eu agradeço a oração do pastor, esteve em casa, como a Cleide já disse, né? O pastor esteve orando por nós, esteve nos visitando, orando pelo telefone. Eu agradeço ao pastor, pela vida do pastor, pela família do pastor que esteve orando por nós, pela igreja, muitos irmãos estavam orando, irmão de outras igrejas estavam orando por nós também, né? E graças a Deus estamos aqui para dar o testemunho que Jesus cura, né? Lá em Mateus 7, versículo 7, né? Aquele que pede, recebe, aquele que busca, acha, aquele que bate, abre-se-vos-á, né?
Então nós cremos na palavra de Deus, né? E hoje estamos aqui para dar esse testemunho. E queremos agradecer a igreja pela oração da igreja, né? Por tudo que a igreja orou por nós, aqueles irmãos que souberam, que estavam orando por nós, o pastor que estava orando por nós, e muitos outros irmãos que não são da igreja, outros de outras igrejas estavam orando também. Então nós agradecemos a Deus por cada um que oraram por nós, que esteve nos acompanhando. Amém, queridos? Amém. Então esse é o nosso testemunho. Nós conversamos com aquele, falou, vamos falar na igreja, dar um testemunho daquilo que Deus fez. Amém. Graças a Deus também, né, crente? Eu agradeço a oportunidade, pastor. Amém. Amém? Já aproveita e fica aí mais um pouquinho. Chama o Paulo Ricardo. Paulo Ricardo se converteu domingo passado, ele me procurou, a gente já vinha conversando, ele se converteu, entregou a sua vida ao Senhor Jesus. Logo na saída nós conversamos. Vem cá, Paulo, aproveita que você está aqui, o Sebastião já vai orar por você, viu? O Paulo Ricardo é o nosso novo irmão em Cristo, né? Graças a Deus. Então está aí. Eu peço ao irmão Sebastião que ore por ele agora, que a igreja também fique em pé, por gentileza, e vamos orar por ele. Ele está iniciando a sua carreira na fé. Amém. E ele precisa dos nossos cuidados, como novo irmão em Cristo, orientação, ajuda naquilo que nós pudermos, né? Eu sei que a gente está vivendo um momento bastante delicado, mas uma ligação, um texto bíblico, um apoio, e ore sempre por ele, porque o inimigo não gosta quando as pessoas creem em Deus, né? Então a gente sabe que ele vai enfrentar lutas e batalhas. Eu já conversei com ele sobre ser um cristão, é bem diferente e vai muito além do que vir aqui à frente. Fazer uma declaração de que está crendo no Senhor Jesus Cristo, isso é necessário, porque a Bíblia diz que aquele que em seu coração crê, com a sua boca confessar que Jesus Cristo é o Senhor, será salvo. Então tem a sua importância, mas a sua jornada com Cristo, conte com a nossa igreja, conte conosco, e Deus abençoe a sua vida, irmão Paulo Ricardo. Vamos orar com o irmão Sebastião pelo nosso irmão em Cristo. Paulo Ricardo. Amém, amados. Paulo, amados, no dicionário bíblico quer dizer pequeno, viu, amados? Nós somos pequenos diante de Deus mesmo, né, Paulo? E diante de Deus somos todos pequenos, todos iguais. E Paulo quer dizer pequeno. Vamos estar orando pela vida do irmão. O irmão ali fora está falando para mim que quer se batizar, né? Em nome de Jesus. Senhor meu Deus, Pai amado, Pai santo, Pai querido, esse é o teu servo, meu Pai. Pai Santo, abriu o seu coração, ó Deus, aceitando a tua palavra, Senhor, aceitando Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, Pai. Pai amado, pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe a vida do teu filho, Senhor, dando força, meu Pai, dando entendimento da tua palavra, Senhor, que cada dia mais, Pai Santo, ele possa crescer, ó Deus, na graça, no conhecimento da tua palavra, Senhor. Livra o teu filho, Pai, de todo mal, Senhor. Sabemos, Pai amado, que vem lutas, como o pastor já disse, meu Pai, porque tua palavra tem nos ensinado que no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, Jesus dizendo. Pai amado, toma o teu servo nas tuas mãos, Senhor. Fortalece, meu Pai, cada dia mais, que cada dia mais amar, Pai amado, que ele possa ter uma vida de santificação, uma vida de santidade na tua presença, uma vida, Pai Santo, voltado para o Senhor, que cada dia mais, Pai Santo, ele possa andar nos teus caminhos santos, meu Pai. Abençoe teu servo nessa noite, Pai, na sua caminhada espiritual, Senhor, meu Deus. Pai amado, que naquele dia, Senhor, possamos estar, ó Deus, na tua presença, no dia do arrebatamento da igreja, subindo com a tua igreja, Pai, e te glorificando o teu nome, Senhor. Assim nós oramos, Pai, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos, pode sentar. Paulo Ricardo só precisa trocar essa máscara, viu? Essa máscara. Brincadeira, viu? Obrigado pela sua presença aqui conosco, é um prazer ter o irmão conosco aqui. Paulo vem para a igreja e ele foi trazido pela irmã Lucirene, viu? Os irmãos, só para saber melhor como ele chegou aqui, né? Ele veio, a irmã Lucirene é quem trouxe ele, né? Ele é irmão do Tonho, tá? Esposo da irmã Lucirene. Então, está aí o Paulo Ricardo apresentado para a igreja e os irmãos orem por ele. E logo, logo a vacina vai chegar por aí, a gente vai poder dar um abraço nele, se Deus quiser. Amém? Irmãos, Atos capítulo 3, a partir do verso 1,
e depois a gente lê o 3 inteiro. É um pouquinho longo a nossa leitura, mas se faz necessário para a gente pegar texto, contexto e entendermos de fato o que o texto quer nos ensinar. Para a gente poder fazer uma aplicação correta do texto nas nossas vidas, é preciso ler texto, contexto, sem pegar texto isolado, sem saber, e a gente fica às vezes com dificuldade de entender. Então o texto e o contexto precisa ser analisado. Por isso, o capítulo inteiro é o capítulo 3. Pois não. Temos um visitante, isso. Aqui do meu lado direito, realmente eu vi, ela está visitando a gente pela primeira vez, né? Pronto, aí, ó. Lucilene trouxe mais gente para a igreja. Isso, irmã. Como é que é o nome dela? Oi? Edilene. Muito bem. Edilene, seja bem-vinda. A gente vai ter o culto infantil e eu já estava esquecendo de... A irmã, a professora está ali. Aí eu vejo que tem algumas crianças. A irmã Edilene, se quiser subir, levar a sua... Você está com uma criancinha, não está? Isso, se quiser levar lá em cima, ver os departamentos lá como é que funciona, viu? A professora está ali, a irmã Eunice. Ela vai subir com as crianças. Aqui também está já se mexendo no banco, provavelmente, né? A irmã também vai estar ajudando a gente lá, Geise. Então, os irmãos podem subir já para o culto. E Deus abençoe o culto infantil, a presença das crianças. E a gente está retornando devagarzinho. A Ana Lívia está ali já. A Alice, a Juan, o Miguel. Olha, a classinha hoje está recheada, né, irmã? Graças a Deus. Domingo tinha uma pessoa só, né? A Alice puxou a turma aí, ó. Isso, muito bem. Lá em cima eles têm um lugar com espaço, vão manter o distanciamento, os brinquedos estão tudo higienizados, viu? Pode ficar bem tranquilo que a gente está tomando todos os cuidados para eles estarem sendo bem atendidos lá. Amém. Capítulo 3 de Atos, nós vamos ler todo o capítulo 3 e 4 versos do capítulo 4. A divisão de capítulos e versículos aqui, ela não foi muito feliz assim para a gente entender. Então, se eu leio só o capítulo 3, tem mais 4 versos do capítulo 4 que vão completar o assunto aqui. Então, é preciso que a gente avance nesses 4 versos do capítulo 4 para a gente poder entender o texto e que o Espírito Santo de Deus nos ajude no entendimento e também na aplicação nas nossas vidas. Ok? Iniciando então no capítulo 3. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olhe para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu-o todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele, o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, no pórtico chamado de Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo e pedistes que vos concedesse um homicida. De Sarte, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, que
a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu este homem que agora vedes e reconheceis, sim, a fé que vem por meio de Jesus. Deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei o que fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que envie Ele, o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, o qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse, na verdade, Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança de Deus, que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Falavam eles ainda ao povo quando sobreveio os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, os prenderam, recolhendo-os ao cárcere. Até o dia seguinte, pois era tarde. Muitos, porém, dos que ouviam a palavra o aceitaram, segundo, então, subindo o número de homens a quase 5.000. E no dia seguinte reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos, os escribas, e todos eles, como o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre, e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Mas até o verso 4 diz assim: muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra. Agradecemos, ó Deus, pela bênção que o Senhor realizou na vida da irmã Cleide. Agradecemos também pela conversão do irmão Paulo Ricardo. E pedimos que o Senhor continue nos abençoando, porque sem a tua graça, sem o poder do Espírito Santo nas nossas vidas, sem a ação direta do Espírito, nós nada podemos fazer. Mas te louvamos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto é um texto muito conhecido, e eu creio que os irmãos conhecem o texto já, mas eu quero destacar alguns pontos aqui para a nossa reflexão. Primeiro, número 1, os apóstolos nunca abandonaram e nunca perderam de vista a necessidade da oração, porque eles sabiam que tudo concernente ao reino de Deus, tudo concernente ao poder de Deus, ao sobrenatural de Deus, tem um veículo que conduz, e é a oração. Os discípulos, quando andaram com o Senhor Jesus, eles não pediram para Jesus para realizar curas, eles não pediram para fazer milagres. Teve umas mães que pediram para Jesus um lugar especial para os seus filhos, né? Mas os discípulos em si mesmos, eles não pediram nada de especial para Jesus. Senhor, nós queremos fazer milagre, nós queremos fazer algumas coisas extraordinárias, capacita a gente para isso. Em momento algum você encontra um discípulo pedindo para Jesus para fazer milagre. Houve quem nem era discípulo e queria comprar este poder. Um homem chamado Simão o Mágico, ele quer comprar o poder, ele quer angariar uma forma de ter. Que poder é esse? Quanto custa? Eu quero isso. E ele disse: não, teu dinheiro seja contigo para a tua maldição.
A palavra de Deus relata que os discípulos pediram uma coisa somente para o Senhor Jesus. Nós às vezes pedimos muitas coisas que nós nem sabemos direito para quê. E a Bíblia diz isso. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. E às vezes também a gente acha que tudo que a gente pede, Deus vai dar. Né? E a gente fica de bico às vezes com Deus. Poxa, Senhor, eu pedi tanto isso para o Senhor. O Senhor não me deu. Paulo, a gente vai ver falar de Paulo mais para frente em Atos. Ele fala que orou 3 vezes para o Senhor Jesus. 3 vezes eu orei. E nessas 3 vezes eu pedi para Ele que tirasse um problema grave que eu tenho. Eu chamo isso de um espinho na carne. Ele disse, é um mensageiro de Satanás que vem me esbofetear. E aí o Senhor me respondeu, a minha graça te basta. A gente fica olhando para um homem como Paulo e a gente fala, poxa, eu sou tão pidão às vezes, nem peço tanta coisa para mim. E nem sei se devo pedir ou não. A grande verdade é essa, irmão. Nós oramos pouco. Quando oramos. E quando oramos, oramos errado ainda. Mas a nossa sorte, a nossa bênção é que a Bíblia diz em Romanos 8 que o Espírito Santo pega a nossa oração, corrige e entrega para Deus. Então, ela chega lá, corrigida pelo Espírito Santo. Porque muitas vezes a gente não sabe. Só teve uma coisa que os discípulos pediram para o Senhor Jesus. Senhor, ensina-nos a orar. Nós queremos aprender a orar. Ensina a gente. Foi esse o pedido que os discípulos fizeram. Eles estiveram com Jesus, eles viram muitos milagres, eles acompanharam Jesus no Getsemane, eles oraram junto com Jesus, eles dormiram na oração, mas eles sabiam, olha, nós precisamos aprender esse negócio, porque esse negócio chamado oração, isso aí a gente vai ter que acompanhar a nossa vida cristã o tempo todo. Os apóstolos então sabiam disso. E o que eles faziam? Eles marcaram 3 horas da tarde, todos os dias às 3 horas da tarde, hora nona, 3 da tarde, hora da oração, vamos para o templo orar. E eles iam, e todo mundo já sabia mais ou menos orar. Daqui a pouco os apóstolos vão passar aqui, eles vão orar. 3 horas eles se reúnem para orar, hora nona. E o texto diz que eles iam indo para lá orar. Eles tinham um compromisso, eles iam orar. Irmãos, a gente precisa ter compromisso de oração. Você sabe qual é a hora que você deve orar. E qual é o tempo que você tem? 2 horas da manhã, 3, 4 da tarde, não sei. Você deve ter um tempo para você. Quero dar uma dica, comece com 15 minutos. Depois você vai ver que esses 15 minutos vão ficar pouco. Você vai querer mais tempo na presença de Deus. A Bíblia chama esse momento de um momento de reflexão, devoção e de oração mesmo. Bob Sawyer, no seu livro, chama o lugar secreto com Deus. E o próprio Senhor Jesus ensinou os discípulos a orar. E quando orares, não use de vãs repetições, como os publicanos fazem, mas entra no teu aposento, fecha a porta, ora lá em silêncio, e Deus que te vê em secreto te recompensará. Porque o judeu gostava muito de orar publicamente. Isso não significa que a igreja não deve orar junto. À medida do possível, nós devemos orar juntos e comungar juntos. A comunhão faz parte da nossa vida como cristão. Foi o Senhor quem criou a igreja. Foi Ele quem estabeleceu isso. Note que, logo depois que os primeiros cristãos se converteram, a Bíblia fala cerca de 3.000 homens, sem contar mulheres e crianças, jovens, provavelmente você tinha aí mais de 3.000 que se converteram. Como é que eles viviam? Nós vimos isso semana passada. Quando chega agora, capítulo 3, eles vão orar. E na hora nona. E quando eles vão chegando no templo, eles se deparam com a cena. Quem estava lá? Um homem que era levado pelos seus familiares ou por alguém e deixado ali na porta do templo. Para quê? Para pedir uma ajuda a quem passasse. Qual é a notícia que correu? Os cristãos estão vendendo tudo que têm, estão levando e colocando nos pés dos apóstolos. Essa comunidade vive agora como um povo que compartilha tudo que tem. Então os apóstolos, eles têm bastante coisa, bastante dinheiro. Quando o homem olha e vê vindo na sua direção, quem estava vindo? A Bíblia diz que ele olhou e viu que Pedro e João vinham vindo para a hora da oração. Provavelmente no coração daquele homem disse, vai sair uma esmola boa aí.
porque o apóstolo estava recebendo todos os dinheiros. Os irmãos estavam vendendo as propriedades e entregando as coisas para ele. Mas uma das coisas que a gente aprende aqui, número 1, eles oravam, eles iam para orar. Número 2, o líder, o pastor, não é dono do dinheiro da igreja. O que é que Pedro responde para ele? Eu não tenho ouro e nem prata. Mas ele estava recebendo as coisas ali, só que não era dele. E ele sabia disso. Isso que as pessoas estão trazendo são os seus bens, isso é uma forma de adoração, é da comunidade, é do povo, não é meu. Então, eu não tenho. E não tinha mesmo, porque o dinheiro não era dele. Então, uma das coisas que o pastor tem que ter em sua mente, o líder tem que ter na sua mente, dinheiro da igreja é dinheiro da igreja, não é dele. E aí ele disse, não tenho ouro nem prata. O homem deve ter falado, puxa vida, eu estava com uma esperança tão grande de que daí ia sair uma... Se o apóstolo que está recebendo tudo falou que não tem nada, o que é que vai acontecer então comigo? Ou seja, frustração, porque a resposta foi essa, eu não tenho ouro nem prata. Mas aí vem a segunda parte. O que eu tenho vos dou. E aí disse a ele, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, que vem da cidade de Nazaré, não é isso? Levanta. Irmãos, aquele homem era um homem adulto já, a gente não sabe a idade dele, mas ele era adulto e a Bíblia diz que ele era coxo. Essa palavra coxo significa deficiente desde que nasceu. Ele já nasceu com aquela anomalia, ok? Para nós aqui, na nossa linguagem mais tranquila, mais normal, ele era aleijado. A gente não sabe qual é o nível da sua deficiência. A Bíblia não fala, mas diz que ele era coxo. Ele era levado por alguém, ele não andava, dependia de alguém para carregar ou levar. E colocar ali e falar, fica aí que depois a gente vem buscar você aí mais à tarde. Daqui a pouco começa a hora da oração, você fica aí. Ele estava ali, deixado por alguém ali, na expectativa de ter uma ajuda financeira, uma ajuda material. E aí Pedro, com a autoridade do nome de Jesus Cristo, ele diz, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta. E o que é notável aqui é que Lucas, como era médico, ele tem algumas colocações que é de médico. Porque ele coloca todas as etapas de que alguém que tem qualquer atrofiamento nos seus nervos, tendões, teria que passar. Então, por exemplo, você machucou, ficou um tempo com o braço engessado. Quando você volta, a primeira coisa que o médico fala, fisioterapia. Para quê? Para você voltar aos movimentos normais, porque os seus nervos e os seus tendões, eles estão todos atrofiados por causa desse tempo que ficou sem exercício. Agora imagine um homem que nasceu já com essa deficiência. Se alguma coisa acontecesse ali, Lucas fala assim, olha, o homem deu um pulo, ficou em pé e saiu pulando e dando glória a Deus. E se firmaram os seus tornozelos. Algumas traduções traz artelhos, que na verdade são os tendões que ligam toda a parte nossa que a gente tem de juntas. E de repente o homem saiu pulando, e como se ele não tivesse nunca tido nenhum problema. E Lucas fala assim, olha, o relato é que esse homem se levantou, pulou, andou e entrou no templo pulando e dando glória a Deus. E todo mundo ficou, de uma certa forma, admirado de ver. O texto fala que as pessoas ficaram admiradas e olhavam, o que é isso? E todo mundo chegou perto de Pedro e de João e daquele homem, que não aparece o nome dele aqui, a gente não sabe o nome dele, e ficaram ali perto de Pedro, e todo mundo por ali, puxa vida, que negócio fantástico, será que vai acontecer mais alguma coisa? E Pedro ali do lado deles e tal, e todo mundo olhando, e aquela cena de perplexidade, o que é isso? A gente nunca viu isso, admiração, todo mundo prestando atenção naquilo que tinha acontecido, porque as pessoas gostam de milagre, e elas querem o milagre do Senhor, mas não querem
o Senhor do milagre. E quando eles ficam olhando para aquilo, admirados, juntou bastante gente ali, e ficou todo mundo ali. Puxa, que negócio é esse? O homem aí. E eu olhava, e é ele mesmo, é esse homem que fica todo dia aqui. A gente passa e vê ele, é ele mesmo. O que aconteceu? Olha, ele não é mais aquele coxo, não. Ele não é mais aquele aleijado. Ele agora pula e canta e entrou no templo. Detalhe, qualquer pessoa que tivesse qualquer deficiência física não podia entrar no templo. Então, aonde ele era deixado? Do lado de fora, no átrio, perto da porta de Nicanor, também chamada de Porta Formosa, a porta principal de entrada do templo. O templo tinha várias portas, mas tinha uma que eles chamavam de a Porta Formosa, ou Porta de Nicanor. E naquela porta ali, normalmente as pessoas vinham e entravam por ali, era o acesso mais usado ali. Ele disse, põe na Porta de Nicanor, que passa bastante gente. E aí, a esmola, no final do dia, vai ser grande. E quando as pessoas se ajuntam e ficam admiradas, e vê, de fato era ele mesmo, Lucas fala assim, olha, realmente foi um acontecimento fora do normal, porque o homem ficou em pé, o homem pulou, e isso não é normal. Isso realmente foi um milagre, uma intervenção direta do sobrenatural de Deus, através de um homem chamado Pedro. E ele vai relatando. Mas acontece que quando isso acontece, e as pessoas ficam admiradas, Pedro novamente toma a palavra. No verso 12, ele fala assim, à vista disso, dessa admiração, desse ajuntamento, dessas pessoas que ficaram ali admiradas, muita gente correu para isso. Quando isso aconteceu, Pedro tomou a palavra e disse, novamente ele começa o seu sermão. Olha que coisa bonita. E o que ele faz no primeiro momento? Ele tira a atenção das pessoas, primeiro, do milagre. Segundo, dele mesmo. Pedro era um apóstolo, ele foi nomeado pelo Senhor Jesus Cristo, ele não se intitulou apóstolo. Ele não disse, a partir de agora eu sou apóstolo porque eu tive uma visão, e também não falou assim, foi um mistério, eu não posso contar para vocês, porque foi um mistério de Deus que aconteceu comigo, mistério, eu não posso contar, não. O que eu acho fascinante no sermão de Pedro é que ele expõe a palavra com bastante propriedade, com a teologia saudável, e entende que ele aprendeu com outras pessoas. E entendemos também que Pedro era um estudioso da palavra. Ele tinha uma teologia fundamentada na Bíblia. Ele não estava baseado nas experiências. E também não estava baseado naquele milagre que havia acabado de acontecer. E não estava baseado no dia de Pentecostes com toda a manifestação que aconteceu. Mas ele estava embasado na palavra de Deus. E ele diz, varões israelitas, quero dizer uma coisa para vocês. Por que vocês estão olhando para nós, achando que o poder foi nosso? Esse homem está são, ele foi curado. Vocês estão olhando para nós, achando que foi nós que curamos. Não. O milagre só aconteceu por causa de Jesus, o Nazareno. Esse que é chamado Cristo, o servo. Isaías relata isso. Capítulo 52, capítulo 53 de Isaías. Você pode correr todo o livro de Isaías, capítulo 9, capítulo 6 de Isaías. Ele disse, olha, todos os profetas falaram, vários profetas já falaram dele, e falaram que ele seria o servo do Senhor, e que ele seria o grande Deus, ele seria o Deus encarnado. Esse Jesus é que curou este homem. Então, tire a atenção de vocês do milagre e coloque em Jesus Cristo, porque foi Ele. E também não foi o meu poder. Então Pedro diz, não foi o meu poder, foi o poder do nome de Jesus. Esse Jesus que vocês entregaram para Pilatos. Quando Pilatos disse, pode escolher uma pessoa hoje para que a gente solte ele, vocês
preferiram um homicida. E os irmãos conhecem a história, sabem que ele fala de Barrabás, não é isso? As pessoas gritavam: solta Barrabás, Barrabás é que tem que ser solto, condena ele, mata ele. Então Pedro se vale das profecias. Pedro leu provavelmente as profecias. E Pedro leu Moisés, capítulo 18, lá de Gênesis, Deuteronômio, desculpe, capítulo 18, onde ele relata que o Senhor Jesus seria o servo, e o Senhor Jesus seria o próximo Moisés, uma figura. Disse: vai vir outro igual a mim, ele vai falar as coisas, ele vai ensinar como eu ensino vocês, e vocês devem crer nele. Esse Jesus que vocês entregaram, trocaram por um homicida, vocês mataram ele. Vocês crucificaram ele. Vocês tiraram a vida do príncipe da vida. Mas Deus o ressuscitou. E a morte não foi capaz de detê-lo. Essa foi a mensagem de Pedro. Disse: esse Jesus que vocês negligenciaram, mataram ele. Foi em nome desse Jesus que este homem está são diante de vocês. Ele tira o foco do milagre, tira o foco da sua pessoa como apóstolo e coloca na pessoa de Cristo. E disse: é em nome de Jesus Cristo que esse aí, a quem vocês mataram e crucificaram, é em nome de Jesus que ele está são no meio de vós. Interessante. É bem diferente daquilo que a gente vê hoje, né? A pessoa se intitula como apóstolo e se coloca numa situação intocável e faz o que quer, e alguns ainda falam assim: ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Nem sabe o que é unção e também muitas vezes nem sequer foi ungido. Pedro apresenta Jesus como servo e disse: se Jesus é o servo, o que? Eu sou o quê? Eu sou apenas aquele que vai mostrar para vocês e vai expor para vocês a Escritura de quem é o servo, a quem nós pregamos. É este mesmo que vem lá do Antigo Testamento, desde Moisés há uma profecia. E ela vem caminhando, até chegar a vocês. Quarto pensamento, que Jesus veio principalmente para os judeus. E ele fala: vocês foram privilegiados, vocês foram os primeiros. Ele veio para vocês. Vocês têm um privilégio, vocês foram os primeiros a receber este Jesus. Mas o que vocês fizeram? Verso 17. E agora, irmãos, eu sei que vocês fizeram por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas isso se cumpriu porque tinha uma promessa na boca dos profetas de que o seu Cristo haveria de padecer. Primeiro, vocês precisam resgatar o sentimento de fé em Jesus Cristo, naquele que vocês mataram, naquele que vocês negligenciaram como o servo do Senhor, o escolhido. Porque esse homem foi salvo pela fé. Fé em Cristo, fé no nome de Cristo. Mas as coisas aconteceram, mas só que tem um porém, havia uma profecia, isso ia acontecer mesmo, ia se cumprir. Por ignorância, vocês acabaram fazendo isso. Mas não se preocupe. Vocês fizeram isso por ignorância, vocês não conheciam, vocês não sabiam o que vocês estavam fazendo. Até mesmo o Senhor Jesus na cruz, quando ele estava ali, no momento da sua morte, na agonia da morte, que precedia o período em que ele passou no Getsêmani, porque ele disse: a minha alma está angustiada até a morte. Mas quando o Senhor Jesus estava ali na cruz, ele mesmo disse isso: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Vocês foram ignorantes quando fizeram isso. Mas aí ele caminha para o final do seu sermão e ele coloca justamente para nós aquilo que nós devemos pregar. Confiamos no poder de Deus, temos fé na providência divina, sabemos que Deus pode fazer milagres. E ai de nós se nós não tivermos esta fé,
Mas não são os milagres que salvam as pessoas. Não são os milagres que fazem as pessoas mudarem de vida. O que faz a pessoa mudar de vida é a palavra de Deus. É o nome de Jesus Cristo. É Ele que é o Salvador. Quando o anjo anunciou o nascimento, já disse: Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aí ele vai dizer no verso 19, olha só: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Quero dizer a vocês que em Jesus Cristo os seus pecados são cancelados. Em Jesus Cristo os pecados de Paulo Ricardo foi cancelado. Em Jesus Cristo os meus pecados foram cancelados. Em Jesus Cristo, aqueles que creram em Jesus como Salvador, os seus pecados foram cancelados. A Bíblia diz que foi eliminado um script de dívida. Ele cravou na cruz a dívida que existia entre nós e Deus. Louvado seja Deus por isso. Agora nós temos a liberdade de chegar e reunir para adorar a Deus, porque nós sabemos: Senhor, os meus pecados foram perdoados por causa da Tua graça e do Teu amor e da Tua bondade. O Senhor venceu a morte e com ela o Senhor levou os meus pecados. Então Pedro fala para eles: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. O que é que muda a vida das pessoas? O Evangelho de Cristo, o arrependimento. E quando o Senhor Jesus entra na vida das pessoas, com certeza tem mudança de vida. Muitas pessoas viram os milagres, mas o texto diz que quando ele termina, quando ele conclui a sua mensagem, ele conclui sendo algemado e preso. Reúne-se o capitão da guarda, que era a pessoa um pouquinho mais abaixo do que o sumo sacerdote, é o segundo cargo. Prende os dois, porque estão falando que Jesus ressuscitou, estão pregando Jesus ressurreto e que Jesus é o vencedor da morte. Prendam eles. O capítulo 4 começa dizendo que falavam eles ainda, o povo, quando ele fala da ressurreição, ele fala de Abraão, fala de Samuel, fala dos profetas todos, verso 24, verso 25, fala da aliança que Deus estabeleceu com Abraão, fala da descendência de Abraão que chegou até nós, fala da ressurreição. E quando ele termina tudo, ele diz: olha, vocês são abençoados por Deus, porque vocês foram os primeiros. Aparte-se das suas perversidades. Falavam eles ainda, capítulo 4, verso 1, 2, 3 e 4. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles ao povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, e os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Se a gente lê só até aqui, a gente tem aquela sensação de frustração, né? Terminou de pregar, foi preso, dormiram uma noite na prisão. Mas tem o verso seguinte. Olha o poder da palavra. Ele expôs a palavra desde o Antigo Testamento. Ele fez uma exposição sistemática, teológica e sistemática, para que eles entendessem. Ele vem caminhando, falando das profecias, falando dos profetas, do pacto que Deus fez com Abraão. Então, a teologia saudável de Pedro, ele não buscou nada nas suas experiências. Ele não falou nada do milagre, ele tirou o foco, não falou mais nada, só falou: em nome de Jesus é que essa estação diante de vocês, e vamos em frente. Eu quero falar mais de Jesus para vocês do que do milagre que vocês viram. Para um judeu, quando uma pessoa nascia com qualquer anomalia, aleijado, qualquer deficiência, eles falavam que o menino pecou no ventre da mãe. Então, ele cometeu algum pecado no ventre da mãe, e agora ele está pagando, por isso que ele nasceu assim. Na cabeça deles, era isso que aconteceu. Então, as irmãs que já ficaram grávidas aqui, sabe que o neném de vez em quando dá uns cutucão na barriga, dá um chute, eu não sei como é que fala, mas sente até dor na costela. Lembro da Eliane quando estava grávida do Vinícius,
que eu chegava em casa do trabalho, eu chegava às vezes meia-noite, 1h da manhã, que eu trabalhei um período da noite. Ele começava a se mexer dentro da barriga dela e põe a mão, ela dava umas estufadas assim, e ela fazia semblante de dor. E judeu fala que esse chute que deu na barriga da mãe, é por isso que ele nasceu desse jeito, esse coxo aí. Então Jesus quebra um paradigma, um pensamento que existia para o judeu, que aquele homem só nasceu aleijado porque ele era um pecador desde o ventre da mãe. Na verdade, nós somos pecadores mesmo desde o ventre da mãe, o salmista já fala isso. Mas não era por isso que ele tinha nascido assim, não era uma consequência de pecado, porque tem o período da inocência. Então Jesus quebra um paradigma, né? Através de Pedro. Levanta. Isso não é possível. Um homem que já nasceu assim, porque é pecador, já é um resultado do seu pecado, a doença, e está são diante de nós. Eles olhavam para aquilo e ficavam cheios de dúvidas. Mas quando termina o sermão, termina desta forma. Já era tarde, eles foram presos e recolhidos ao cárcere. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram. Ele não dá nem o número, ele fala muitos. E aí disse, e o número chegou a 5.000. A gente não sabe se ele está fazendo uma soma, os 3.000 que se converteram no outro sermão de Pedro, com mais 2, agora 5, ou se ele está dizendo, olha, mais ou menos 5.000 pessoas se converteu. A gente tem essa dúvida aí. Como números na Bíblia, também não precisa ficar pensando que ele é uma coisa bem assim, em cima, é sempre aproximado. Eu gostaria de pensar que foram 5.000. Mas a gente pode pensar também que o número chegou a 5.000, quer dizer, os 3.000 lá de trás, mais uns 2 agora, chegou a uns 5.000 número, vai. Pode ser que ele estava fazendo uma soma, a gente não sabe, Lucas que relatou. Ou pode ser que realmente aqui se converteram mais 5.000. Como no começo ele fala assim, uma grande multidão creu, a gente não tem ideia de quantas pessoas creram. Segundo o sermão de Pedro, centrado na pessoa de Cristo. E se você pegar os 2 sermãos, tanto aquele do dia de Pentecostes como esse, colocar os 2 assim, ó, você vai ver que os 2 são bem parecidos. Pedro tinha uma teologia saudável e ele não se desviava dela. Ele não mudava a mensagem para satisfazer as pessoas. Às vezes, será que a gente não pode mudar um pouco a mensagem? Vamos dar uma mudada? Não, a mensagem de Cristo ela é verdadeira e ela é poderosa. É ela que muda a vida das pessoas. Irmãos, tem pessoas que já viram milagres na sua vida, eles já experimentaram a bênção de Deus, mas nunca se decidiram em ser um servo do Senhor. Eles estão satisfeitos com a bênção que receberam. A Eliane não está aqui hoje, ela não está muito bem, ore por ela. Eu fui visitar uma vez, logo no começo, eu não era pastor ainda em São Paulo, ela começou a andar comigo logo, fazer algumas visitas, eu trabalhava na igreja já, mas eu não era pastor ainda. E eu acompanhei uma pessoa que teve câncer de esôfago. Eu não sei quantos irmãos aqui já viram isso. É um negócio bastante complicado, a pessoa tem dificuldade para se alimentar, é muito complicado. E essa mulher ficou internada no Hospital das Clínicas e eu comecei a visitá-la. A igreja na época estava sem pastor e eu trabalhava 24 horas e folgava 48. Tinha uma escala boa, viu, Jorge? Aí eu ia visitar. Quando eu estava de folga, eu pegava o ônibus e ia. Chegava lá no hospital, eu tinha que pedir para o padre, porque o padre cuidava da capelania lá. E um dia o padre falou assim, o que está acontecendo com você? Eu falei, não sei. Você está visitando todo dia. Você está visitando mais do que eu? Não, não pode. Eu falei, tudo bem. Eu só posso entrar se o senhor deixar, o senhor que cuida aqui, né? Aí quis barrar a visita, mas a assistente social liberou depois. Só um detalhe. Ele falou que eu estava visitando mais do que ele. E eu acompanhei essa mulher. Ela ficou internada, fez cirurgia. Olha, foi uma situação muito complicada. Sarou, a mulher ficou boa. Quando ela sarou, que foi para casa e tudo, eu fui lá visitar ela um dia. Cheguei lá, irmãos. A mulher não quis nem me receber. Se não vou mudar de religião, eu não quero mais visita sua.
e o senhor não precisa vir aqui mais não, que eu vou continuar na minha religião. Não, eu nunca pedi para você mudar de religião, mas tudo bem. Eu posso orar? Não precisa nem orar, pode ir embora, que eu tenho a minha igreja. Tá bom. O que aconteceu com ela, segundo as pessoas lá, os médicos, até a família ficou contra ela, porque eles falaram, como é que ela fala isso, né, e tal. Não tem problema. Ela recebeu uma bênção de Deus, a igreja estava orando por ela, ela teve assistência da igreja, mas não deu valor nenhum. Mas o problema dela é entre ela e Deus, né? Então o que muda a vida das pessoas não é milagre e não é cura. Elas servem como testemunho, elas abrem a porta para o Evangelho. Então, quando as pessoas se deparam com isso, se fala, porque o Deus maravilhoso, o Deus que eu sirvo, Ele teve misericórdia de mim e me concedeu essa bênção. E você precisa desse Deus, você precisa desse Jesus. O poder não está em mim, o poder não está na minha oração, o poder está no nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram. Essa foi a mensagem que Pedro deu para aqueles homens. Pedro poderia florear um pouquinho e poderia também enfeitar um pouquinho a mensagem, né? Ou chamar um pouquinho a atenção para si. Disse, não olhem para mim. O poder não foi meu. O poder foi de Jesus Cristo. E Ele ainda tem poder para continuar salvando vidas. Amém? Deus nos abençoe, Deus nos dê uma boa semana na presença de Deus. Estamos chegando ao final do nosso culto. Muito obrigado pela presença de todos que aqui vieram. Uma ótima semana para os irmãos. Amém?